Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo a respeito de alguns conteúdos que tenho lido e estudado. Nada substitui a leitura integral do texto. Então vamos lá. Indagações sobre o currículo, conhecimento e cultura. Antônio Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candô. O texto Currículo, Conhecimento e Cultura faz parte do documento Indagações sobre Currículo. Este é composto por 5 livretos publicados pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura em 2007 e se propõem a trabalhar concepções educacionais e a responder às questões postas pelos coletivos das escolas e das redes, a refletir sobre elas, a buscar seus significados na perspectiva da reorientação do currículo e das práticas educativas. O texto apresenta elementos para reflexão sobre questões consideradas significativas no desenvolvimento do currículo nas escolas. Analisa a estreita vinculação que há entre a concepção de currículo e as de educação debatidas em um dado momento. Nessa perspectiva, aborda a passagem recente da preocupação dos pesquisadores sobre as relações entre currículo e conhecimento escolar para as relações entre currículo e cultura. Apresenta a construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática, que reconhece a multiculturalidade e a diversidade como elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. Tópico 1. Os estudos de currículo, desenvolvimento e preocupações. Diversos fatores influenciam na definição da palavra currículo, acompanhando o movimento histórico, bem como fatores de ordem política, cultural, social e econômica. Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos, as experiências de aprendizagem escolares, os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais, os objetivos a serem alcançados, os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus de escolarização. Resumindo, currículo abrange os conhecimentos escolares, procedimentos e relações contextuais, as transformações almejadas, os valores e as identidades. Também trata das atitudes e valores transmitidos de forma subliminar nas interações entre os sujeitos escolares, geralmente oprimindo alunos mais suscetíveis à exclusão, currículo oculto. Nesse sentido, surge a necessidade de discussões e reflexões sobre os aspectos anteriormente apresentados, bem como dos documentos oficiais que o norteiam. Tópico 2. Esclarecendo o que entendemos sobre conhecimento escolar. O conhecimento escolar é um dos elementos centrais do processo de ensino e por meio dele é que os alunos podem ampliar suas referências do cotidiano, estando aptos a realizar transformações em seu contexto por meio de processos ativos e efetivos. Uma educação de qualidade realiza a seleção de conhecimentos considerados como relevantes, que dialogam com os saberes disciplinares e com os socialmente produzidos. O conhecimento escolar é uma construção específica da esfera educativa, como resultado de disputas de poder dos aparelhos escolar e social. Âmbitos de referência do currículo são espaços sociais onde são produzidos saberes e conhecimentos escolares. Destacam-se instituições reprodutoras de conhecimento, mundo do trabalho, desenvolvimento tecnológico, atividades desportivas e corporais, produção artística, campo da saúde, formas diversas de exercício da cidadania, movimentos sociais. Para que esses conhecimentos e saberes produzidos tornem-se saberes escolares, passam por um processo de descontextualização e recontextualização e modificados, influenciando na forma como os estudantes os vivenciam. O conhecimento escolar é visto como pronto, não suscetível a críticas, visto que a complexidade no processo de produção deste não é reconhecida e não explicita-se a trajetória dos avanços científicos nas diversas áreas. Apesar de ser vista como necessária, essa descontextualização dos conhecimentos incide na perda de conexão com o mundo real contextual. Também desfavorece o ensino reflexivo, a aprendizagem significativa, bem como a inclusão de questões relativas à identidade social, interesses, relações de poder e conflitos interpessoais. Outro ponto é a subordinação do conhecimento escolar às teorias do desenvolvimento humano, psicologia da aprendizagem. Na prática, entende-se que nem sempre esse conhecimento é o único vivenciado pelos estudantes.
As inúmeras experiências possibilitadas pelo acesso às informações e saberes, internet, entre outras, permitem que esse aluno avance nos níveis de aprendizagem, queimando as etapas previstas no planejamento pedagógico. Cabe à escola aproveitar melhor as possibilidades destes outros veiculadores de saberes. Os autores indicam ainda que o enfoque do planejamento curricular são conteúdos que possam ser avaliados. Na prática, a supervalorização de algumas disciplinas em detrimento de outras. O que ocorre é que, historicamente, algumas delas têm tido maior peso na avaliação, como as disciplinas científicas, matemática, colocando num grau de menos importância aquelas referentes às artes e ao corpo. Há uma cisão entre razão e emoção, conhecimento e cultura. Na prática, o conhecimento popular é estigmatizado, silenciado e omitido nos currículos escolares, reforçando a manutenção de um sistema que resulta em práticas de desigualdade social em que a diferença é desconsiderada. 3. Tópico 3. Cultura, diversidade cultural e currículo. Para que possamos analisar a relação entre currículo e cultura, é necessário um resgate histórico do sentido da palavra cultura. Sentido 1. Cultivo da terra, século XV, de onde vêm as palavras agricultura, floricultura. Sentido 2. Amplia a ideia de cultivo da terra e de animais para a mente humana, no século XVI. A afirmação de que apenas alguns possam ser cultivados. No século XVIII, o conceito de cultura vincula-se à ideia de objetos de fruição estética. Na educação, esse conceito subsidia o entendimento de que o currículo deve ter como enfoque os clássicos. A partir do século XX, a cultura popular, veiculada principalmente pelos meios de comunicação de massa, encontra-se no centro de uma discussão em que são pontuados seu valor e avaliação. Permanece a resistência à inserção da cultura popular nos currículos. Sentido 3. Cultura como desenvolvimento social, iluminismo. A humanidade se desenvolve por meio de um processo harmônico em que as etapas coincidem similarmente à trajetória das sociedades europeias. Sentido 4. Culturas. Uma visão antropológica de cultura que remete à forma geral de vida de um dado grupo social, com as representações da realidade e as visões de mundo adotadas por esse grupo. Sentido 5. Cultura como prática social. Por meio da linguagem são atribuídos sentidos aos eventos e coisas do mundo. Esse conjunto de práticas explicita os arranjos e relações utilizados que, por meio da dimensão simbólica, representam um grupo social específico. Essa última acepção do conceito de cultura pode ser atribuída ao currículo, pois a partir de seus efeitos há uma produção de sentidos e significados do meio social, bem como a produção de identidades sociais e culturais. Dessa forma, o currículo é uma arena onde ocorrem tensões e disputas em torno da manutenção ou superação das divisões sociais, que resultam também na exclusão de determinados grupos sociais. Num contraponto, há relatos de professores que buscam inserir no seu planejamento questões relativas aos saberes subalternos e aqueles produzidos em outros espaços não escolares que também influenciam na construção da identidade. O desafio é compreender de que forma a pluralidade cultural está representada e repensar os currículos. Tópico 4. Princípios para a construção de currículos multiculturalmente orientados. 4.1. A necessidade de uma nova postura. No enfrentamento ao daltonismo cultural, que é a não valorização ao arco-íris de culturas das salas de aula, a pretensa homogeneidade, faz-se necessária uma sensibilização dos professores por meio do aprofundamento teórico que suscita a experiência de situações vivenciadas por grupos excluídos historicamente, como os negros. Também utiliza-se como estratégia o estudo de casos reais, de histórias de vida, inclusive do professor, no sentido de desconstruir e desnaturalizar estereótipos e verdades que impregnam e configuram a cultura escolar e a cultura da escola. 4.2. O currículo como um espaço em que se reescreve o conhecimento escolar. Sugere-se a reescrita do conhecimento escolar atual, inserindo a discussão sobre as diferentes raízes étnicas, identificando os interesses ocultos que buscam tratar as exclusões como neutralidade do currículo. De acordo com Santo Tomé, culturas negadas no currículo, mulheres, povos indígenas, povos negros, são abordadas de modo turístico, reforçando estereótipos
o que incorre na exclusão, dificultando ou até mesmo anulando a possibilidade de reação. Nesse sentido, os movimentos sociais podem auxiliar no esclarecimento a respeito dos avanços e desafios na trajetória das lutas pelo reconhecimento da identidade cultural de cada grupo. Outra estratégia é o trabalho com notícias veiculadas pelos diversos meios de comunicação, identificando contradições no trato com as especificidades das culturas, direcionando para que o aluno perceba concepções hegemônicas que norteiam certos discursos, explicitando interesses. O reconto e reescrita de histórias produzidas no seio cultural, mudando a perspectiva do interlocutor no sentido de observar as relações de poder presentes, reconhecer a ótica dominante e a hierarquização das culturas. Reconhece-se a escola como espaço de cruzamento de culturas e saberes, rompendo com a tendência à homogeneização. Trata-se de torná-la um lugar onde as diferentes culturas possam se manifestar, convivam e se modificam. 4.3. O currículo como espaço em que se explicita a ancoragem social dos conteúdos. Trata-se da análise e compreensão de como conceitos são construídos, identificando de que modo ocorreu a transposição didática, que é a transformação do conhecimento em conhecimento escolar, buscando relacioná-los às experiências dos estudantes e explicitando os interesses que determinam sua escolha e como podem ser utilizados. 4.4. O currículo como espaço de reconhecimento de nossas identidades culturais. Possibilitar, por meio das atividades envolvidas, a construção da identidade dos pertencentes ao ambiente escolar, relacionando-as aos processos socioculturais do contexto em que vive e à história do nosso país, identificando as raízes culturais, a miscigenação, o pertencimento. 4.5. O currículo como espaço de questionamento de nossas representações sobre o outro. Reconhecimento da ambiguidade na relação com o outro. Trata-se da discussão da tensão sobre a concepção da diferença e também no reconhecimento da identidade. Scliar e Duchatsky explicitam que o entendimento do outro ocorre por meio de 3 formas distintas: o outro como fonte de todo o mal, o outro como sujeito pleno de um grupo cultural, o outro como alguém a tolerar. 4.6. O currículo como espaço de crítica cultural. Trata-se de promover na escola a manifestação de culturas diversas, tanto as subalternas quanto as hegemônicas. O intuito é apreciar e criticar, questionando sobre a imutabilidade de processos aparentemente naturais, com enfoque na desconstrução dos estereótipos e explicitação de processos que camuflam o favorecimento a determinados grupos sociais. E por fim, 4.7. O currículo como espaço de desenvolvimento de pesquisas. É desejável e necessário que o profissional da educação esteja comprometido com o estudo e a pesquisa, sendo capaz de se posicionar diante das diversas temáticas sociais, estando apto a proporcionar ao aluno uma melhor compreensão sobre o mundo em que vive, sendo capaz de propor alternativas aos problemas por meio da reflexão coletiva e da investigação. Reforça-se a necessidade do trabalho intelectual deste profissional. Inscreva-se no meu canal e até a próxima!